Olá, então vamos continuar, né, a breve introdução de regressão logística. No último vídeo, na parte A, aqui será a parte B, né, a gente chegou até os estimadores de máxima verossimilhança. Então a gente conseguiu estimar os estimadores para os parâmetros beta zero, beta um, beta 2. Então, o primeiro problema, né, é que a interpretação desses parâmetros não é trivial, como lá na regressão linear múltipla, né? Além disso, tem que fazer testes de hipóteses. Então, efetivamente, a gente pretende discutir aqui a interpretação dos parâmetros, a primeira coisa, que seria baseado na razão de chances. Em seguida, a gente vai fazer os testes, né, de hipóteses, primeiro o teste dos parâmetros, né, que é o teste da razão de verossimilhança, seguido do teste de Rosmer-Lemichaud, que ele verifica o ajuste. Tem uns outros, mas eu gosto desse porque eu vou explicar o motivo, né? Em geral, os trabalhos que eu faço, o número de categorias são muito grandes, né? Categorias é isso aqui, ó. Quando você tem 0 e 12, que são as duas variáveis preditoras aqui, né, as variáveis explicativas, isso é uma categoria. Então, muitas vezes, quando você tem poucas categorias e muitos dados por categorias, você pode usar dois outros testes que a gente chama de desvio, deviance, né, e o Pearson. Mas a gente vai ficar aqui, como é uma introdução, a gente vai ficar com o teste do Rosmer-Lemichaud. Ok? Vamos fazer aqui só para a gente ver que saída é essa. Veja que meu interesse aqui é mostrar um pouco, né, o que está por trás daquela saída, daquele número que você vê. Então, vamos abrir aqui o Minitab, vamos rodar aqui e vão entender aonde que eu quero chegar, né? Depois eu faço no R também. O Minitab, meu computador são antigos, né? Então é o tempo que demora aqui para abrir. Vamos aproveitar aqui o Excel e já vamos pegar os dados aqui, ó. Mas como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu gosto disso aqui, ó, de poder copiar, né, e colar aqui na planilha do Minitab. Vou rodar a regressão novamente, logística, variável resposta, variáveis preditoras. Acho que eu coloquei da última vez, a gente está usando ali páginas e sexo, né? Podia colocar no categóricos, como eu expliquei no outro vídeo. Então vamos aqui dar um OK, né? Então a gente tem algumas saídas aqui que eu pretendo discutir com vocês, entender de onde que elas surgem, né? Então, por exemplo, aqui esse 22.29, que é um teste de hipótese aqui, baseado no que eu vou chamar aqui de teste da razão de verossimilhança. Poderia fazer também pelo teste de Wald, eles são assintoticamente, quando a amostra cresce muito, eles são equivalentes, mas por aqui já está bom. Então aqui você pode até, o Minitab solta o teste da razão de verossimilhança no modelo padrão aqui, né? E aqui ele solta o que eu falei também, ó, o Rosmer-Lemichaud. Está soltando 6.4. Então a pergunta é, de onde que vem esse 6.4? De onde que vem esse 22.29? De onde que vem esse 11.70? Entender isso, na minha opinião, com um especialista em estatística, é fundamental, né? Não só pegar a saída. Então, se alguém te pergunta de onde que vem isso. Essa é a discussão introdutória, né? Que a gente vai seguir aqui. Tá? Então, eu quero entender também esse 6.4. Isso aqui dá uma contanhada considerável, né? Ok? Você pode soltar aqui no Minitab até algo maior. Depois eu vou stat, regressão. Eu acho que tem umas opções aqui que você pode. Ah, aqui, ó, posso soltar e depois eu vou usar isso aqui, a frequência
do teste de Rimschow-Limschow, que é interessante, né? Que é o que ele está fazendo por trás, né? Um pouco mais. Aqui são as saídas padrões, né? Então, ok aqui, né? Então, veja que aqui ele saiu agora as contas que o teste do Rosmillim-Show faz, ok? Mas o que eu quero é entender de onde que ele tirou isso aqui. Isso, a conclusão, como p-valor aqui. No teste Lim-Show, H0 é que o modelo está bem ajustado. E o H1 é que não está bem ajustado. Logo, como a probabilidade de significância aqui é muito grande, é 0,642, muito maior, por exemplo, que o nível usual de 0,05, a conclusão é que o modelo está bem ajustado. Óbvio que existem outras coisas, né, a ser verificado, mas já é um bom começo aqui, né? E aqui tem os testes de hipótese aqui também, ó. Em relação a páginas por semana, foi nesse caso aqui, né? Eu estava testando se o coeficiente que associa a leitura de páginas por semana é igual a zero é diferente de zero. Então, eu estou rejeitando ao p-valor muito pequenininho. Mas a pergunta é de onde que vem. Aqui também eu estou rejeitando a questão que o coeficiente do sexo é igual a zero. Ou seja, bem relevante, né? O coeficiente aqui, a probabilidade de significância é zero. Bem, vamos fazer aqui também no R, só para... No R eu preciso de alguns pacotezinhos adicionais e eu vou fazer aqui com vocês. Deixa eu abrir o R aqui. Muito bem. Vou importar aqui o banco de dados. Acho que está aqui, né? A aula. E esse é o banco de dados. Tá. Ok, né? Eu gravei aqui o comando que a gente digitou no vídeo anterior. Já vou pegar pronto aqui para mim, ó. Vamos colocar aqui o resultado, né? Recebendo isso aqui. Legal, né? Já rodou aqui. Eu tenho o teste do áudio aqui, ó. Se eu pedir o sumário, né? O sumário do modelo que eu rodei, ele vem os testes de hipótese aqui, ó. Esse aqui é o teste do áudio, baseado na distribuição normal. Como a gente viu, né? Tanto a gente viu no Minitab, né? Tanto o sexo quanto o número de páginas é relevante. Se eu quiser o teste da razão de verossimilhança, baseado na Q quadrado, que é o que eu vou discutir com vocês, eu também tenho que carregar um pacote que chama car. Tá? Então vamos carregar ele aqui. Ó, se eu não tiver instalado, você tem que instalar aqui nos pacotes. Né? Vou carregar aqui. Carreguei. E agora vou fazer o teste baseado no teste da razão de verossimilhança, que é isso aqui, ó. Vai soltar essa resposta aqui. Espera-se. Muito bem. Deixa eu soltar ele aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 22,89, obviamente a mesma conclusão, porque eles são muito similares, né? Eu digo que o sexo é relevante, é significativo, ou seja, a probabilidade de significância deu quase zero, quando você compara com o nível de significância é bem menor, a mesma coisa para o número de páginas lidas na última semana. Tá? Então, tá aqui. Muito bem, mas a pergunta ainda continua, de onde que vem esse númerozinho aqui, que é o que a gente vai discutir. O que eu mostrei lá no Minitab, também mostrei que o modelo estava bem ajustado pelo teste do Lemshow. Como eu falei, tem a questão das categorias, né? Eu vou conversar com vocês depois sobre isso. Veja que dá 6,04. Vamos aproveitar aqui e já vão rodar isso também no R. Tá? Eu gravei aqui o programa. Você tem que baixar um pacote, né? Você tem que instalar um pacote que chama GLM Toolbox.
e depois carregar esse pacote. Carregado o pacote, e aí você tem que dar o comando teste do HL, né? Do Rosemary Michaud. Copiar. Então tá aqui a estatística que me interessa, ó. 6.04. Veja que é o que eu estou soltando aqui no Minitab. Em geral eu vou explicar depois, são 10 grupos, né? E em geral é o grau de liberdade é número de grupos menos 2, então 8 aqui, né? Eu vou explicar depois com mais calma, né? Que está aqui, e a probabilidade de significância aqui deu 0,6425, né? Muito maior do que o tradicional 0,05 que eu uso como referência. Como H0 aqui é que o modelo está bem ajustado, então não tenho motivos para rejeitar H0 ao nível de significância 5% ou confiança 95%, como queira, né? Então a gente vai tentar reproduzir, entender que coisas são essas que estão saindo, né, cara, né? De onde que veio? Qual a ideia que está por trás disso? Não, o objetivo não é simplesmente olhar isso aqui e acabou, né, cara? É entender onde que está essa ideia. Então nós vamos começar aqui nos testes de hipóteses, né? E depois a gente vai para talvez um vídeo na parte C, né? Do teste de Holmes-Michaud que vai demandar uma quantidade de tempo maior para explicar. Ok, vamos voltar aqui então, né? A primeira coisa que a gente falou é a razão de chances, né? E vamos dar uma discutida aqui na razão de chances. Então vamos lá. Vamos lá, né? Discutir a razão de chances. Né? Então, a primeira coisa que é importante é lembrar que chance aqui vai ser a probabilidade de observar o sucesso dividido por 1 menos a probabilidade de observar o sucesso. Ou seja, né, cara, isso é a definição de chance. Então, para que facilite minha vida aqui na explicação, eu vou definir aqui, vou pegar aqui, né, a quantidade de páginas e o sexo como referência. Tá? Então, só para que tenha aqui, vamos tentar interpretar primeiro esse parâmetro aqui 3.4, que é, ele sozinho não tem interpretação. Vamos tentar entender o que a gente tem que fazer para que a gente consiga interpretar. Ele está associado ao sexo. Então vamos colocar aqui um número qualquer, 12, por exemplo, né? E vamos aqui calcular a chance do homem. Então, como eu falei aqui, né? Deixa eu aqui afastar um pouquinho. A chance do homem, 0 é relativa ao homem, né? E 1 relativa à mulher. Então, a chance do homem vai ser, relembrando aqui, né? Probabilidade de sucesso dividido por 1 menos a probabilidade de sucesso. Ou seja, sucesso aqui é renovar a assinatura da revista. Lembra que P aqui é aquele exponencial elevado, né? Beta 0 mais beta 1x mais beta 2x2, beta 1x1 mais beta 2x2 dividido por 1 mais isso. Então, nós vamos calcular aqui e depois divide pelo complementar aqui. Isso é a definição de chance. Então, vamos aqui. Eu lembro que eu calculei aqui essas expressões, então eu vou aproveitar aqui e vou pegar pronto, né? Depois eu ajusto aqui, né? Só para não ter que digitar tudo. Vou colocar aqui a chance do homem, então. Então veja que homem é isso aqui, ó. Homem, beta 2 é 0. Opa, 0.
E o número de páginas é essa que eu estou colocando aqui, ó. Vamos travar, né? Então, 0. E o número de páginas é essa que eu estou usando como referência aqui nessa explicação. Acho que está certo, né? Sim, estou usando meu modelo. Veja que eu estou pegando aqui todos os parâmetros que eu trabalhei, fixando aqui, vou até fixando o homem, que é esse 0, e usando essa referência 12. Daqui a pouco eu vou mostrar que tanto faz essa referência aqui, número de páginas, nessa interpretação do parâmetro 3.4. Talvez essa seja uma das críticas, algo para estudar com mais calma depois de uma eventual monografia, né? Muito bem, vamos calcular aqui. Isso é a probabilidade de um homem, né, que leu 12 páginas, ele renovar. Mas o que eu estou interessado é na definição de chances. Então tem que definir P dividido por menos P. O que eu calculei agora foi P. Então, dividido por 1 menos P. Então vamos voltar aqui, ó. Vou pegar tudo isso, que é P, e vou dividir por 1 menos isso tudo, que era P, né? E vou fechar aqui o parênteses. Agora sim, eu tenho essa formulinha aqui. Incrível como ela ficou gigante aqui, e aqui é só P dividido por menos P, né? Essa é a definição de chance. Então, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho, não sei se vocês estão enxergando. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Acho que agora tá bom, né? Bem, vamos calcular a mesma coisa agora para a chance das mulheres. Então, código 1, mulheres, tá? No meu banco de dados aqui, ó. Sexo 0 significa homem e 1 significa mulher. Então vamos calcular aqui. Eu vou baixar aqui, né? Vocês estão entendendo a mesma coisa porque eu puxei e estava tudo travado. E vou alterar isso aqui para colocar mulheres e deixar a referência 12 ainda. Então vamos lá, ó. Mulher, que é o código 1. Vou afastar um pouquinho aqui. Mulheres, código 1. E mulheres, código 1. Tá tudo certinho? Sim, né? Então, agora calculei em relação a mulheres que também leram 12 páginas, tá? Então, estou calculando a chance, não esquecer. Chance é essa de definição. E agora, finalmente, vou calcular o que saiu aqui no software. Ó. Razão de chance. Vamos ver onde é que ele está colocando. Ó. Em relação ao sexo, a razão de chances foi 29,9782. Então, vamos voltar aqui e vamos calcular essa razão de chance, né? Que é igual, então, valor atribuído às mulheres dividido pelo valor atribuído aos homens. E está aqui o 29,9772. Vou botar aqui, né? Vamos voltar aqui. Então, a questão é a seguinte, né? A razão de chances me diz aqui que quando eu saio do código 0 para o código 1 para mulheres, a chance de uma mulher renovar a assinatura é 29 vezes maior. A chance, né? Essa chance é 29 vezes maior. Vejam que é interessante, né? Que se você mudar aqui, obviamente, por propriedades matemáticas do exponencial lá que a gente estudou, né? Que a gente está dividindo e eles se cancelam. Se você mudar para 10, não altera nada. Altera apenas a chance, mas a razão de chances não se altera. Vamos por 35. Vocês estão vendo que aqui permanece, esse amarelinho, né? Permanece fixo, independente aqui do valor. 2. Muito bem, mas se você notar, se você fizer uma manipulação algébrica,
você vai concluir que esse 29,9772 não é nada mais do que o exponencial do parâmetro beta1. Olha que coisa simples. Então, se eu vim aqui calcular o exponencial desse parâmetro, você tem exatamente o que a gente acabou de fazer, que é a divisão da razão de chances. Logo, quando você tem que interpretar aquele parâmetro, você primeiro tem que tirar o exponencial para fazer o que a gente acabou de fazer. Vejam que aqui é uma variável contínua, né? Número de páginas. Então tem que tomar cuidado, porque aqui na razão de chance de uma variável dicotômica, né? É quando você sai do sexo masculino para o feminino. Já aqui é como se fosse uma unidade, mas não pode esquecer de tirar o exponencial também, né? Exponencial. Então, realmente, né, é maior do que 1, em geral 1 é uma referência, então quando você, a cada unidade de leitura adicional, você está aumentando a chance da pessoa renovar a assinatura. Ok? Então, acredito que basicamente, né, é isso, né? Então, relembrando, você não consegue interpretar diretamente aqui os parâmetros da regressão logística. É recomendável você calcular a razão de chances. No entanto, essa razão de chances basta você tirar o exponencial, como a gente acabou de mostrar aqui. Ok? Salvar, né? Bem, agora vamos fazer os testes de hipóteses, né? A gente viu aqui o teste de hipótese, se eu lembrar aqui no R, né? Então, vamos fazer o teste de hipótese aqui para o sexo, por exemplo, né? Que deu 22,286, com um grau de liberdade aqui 1. E uma probabilidade de significância quase zero, né? Então, rejeitando o H0, que significa que o parâmetro que acompanha a variável explicativa sexo era igual a zero. Então, o sexo aqui é relevante ao nível de significância 5%. Bem, então vamos lá, né? Entender de onde que vem isso. Então vamos propor aqui o teste de hipótese que eu desejo verificar. Qual é o teste de hipótese? H0, beta 1 igual a zero contra H1, que seria beta 1 diferente de zero. Vejam que esses números aqui não são beta 0, beta 1 e beta 2, né? E são parâmetros reais, você desconhece. Esses valores aqui são, na verdade, né, o beta 1 chapéu, deixa eu colocar aqui, o beta 0 chapéu, beta 1 chapéu e o beta 2 chapéu. Cuidado, senão você não precisaria fazer isso, né, que eu já estou vendo aqui. Então, esses números são estimados, né? A pergunta é, será que eu consigo validar que o beta 1 é diferente de zero? Se não, o sexo é irrelevante, apesar de tudo que a gente já viu parecer que ele é extremamente relevante, né? Muito bem, vamos fazer isso aqui então. Nós vamos usar o teste da razão de verossimilhança. Para fazer o teste da razão de verossimilhança, basicamente, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou verificar o que acontece com o resultado aqui da função de verossimilhança logarítmica, né, quando eu desprezo, desconsidero a variável sexo. O que acontece? Né? Então veja que o modelo completo está me dando uma função de verossimilhança sem nenhuma restrição, o modelo completo de menos 21,15. Foi o valor que maximiza a função de verossimilhança. Vamos guardar isso aqui, que eu vou mexer, né? E vamos chamar isso aqui de função de verossimilhança logarítmica sem restrição. Não estou adotando nenhuma restrição. O que é uma restrição? Uma restrição, por exemplo, é a H0 beta 1 igual a zero. Isso é uma restrição. Está dizendo que beta 1 é igual a zero.
Tá? Então, você está aqui dizendo que o beta1 é igual a zero. O verde aqui, ó. Esse aqui é o valor sem nenhuma restrição, modelo completo. Então, vamos calcular agora a função de verossimilhança logarítmica com restrição. E a restrição que eu vou usar aqui agora é esta restrição, que o beta1 é igual a zero, que o sexo não é relevante. Toda vez que eu falo assim, né, eu estou falando implicitamente com significância, 5% usualmente, né? Então sempre fica implícito essa fala. Vamos calcular isso aqui, ó. Aqui no Excel isso facilita a minha vida. Por quê? Eu consigo usar o solver facilmente e estipular. Eu vou vir aqui, ó, e vou falar que esse parâmetro não é importante, que esse parâmetro beta1 associado ao sexo não é importante. Para isso eu coloco zero. Vou forçar que ele seja zero. E vou otimizar a função de verossimilhança considerando que ele é zero. Essa restrição, por isso que eu chamei com restrição. Então vamos lá, ó. Dados, solver. Eu quero maximizar isso aqui, a mesma coisa que eu fiz, né? Só que agora não é variando todos os parâmetros, beta 0, beta 1, beta 2. Eu só vou variar o beta 0 e o beta 2, porque eu estou assumindo que o beta 1 é irrelevante. Tudo certinho, vou resolver. Vejam que é de se esperar, né, que o parâmetro, que já aqui agora eu estou desprezando o beta1, que a função de verossimilhança deu um valor menor do que o que eu tinha conseguido antes. Né? Mas será que vai ser muito menor ou será que vai ser razoavelmente menor? Se for muito menor, é porque o parâmetro sexo é importante, né? Que a variável sexo é importante, consequentemente, o beta1 não deveria ser igual a zero. Vamos resolver. Tá aqui, deu menos 32, né? Olha, mudou bastante, né, cara? Que era 21, agora virou menos 32. Vamos colocar aqui, ó. E agora eu vou fazer usar a seguinte estatística, né? Do Q quadrado observado. O Fischer notou que era possível fazer o teste da razão de verossimilhança. O teste da razão de verossimilhança diz simplesmente que se você multiplicar 2 vezes a função de verossimilhança sem restrição menos a função de verossimilhança com restrição, isso tem uma distribuição Q quadrada com a quantidade de graus de liberdade, que é a quantidade de parâmetros que está em H0. Então, nesse caso, 1. Então, vamos colocar aqui a Q quadrada, né? Observada. Que conta é essa? A gente não fala conta, né? A gente fala estatística, né? É uma estatística, uma conta baseada nos dados amostrais aqui que eu estou fazendo. Então, vamos lá, igual a 2 vezes esse valor, que é maior, menos esse valor, que é menor. Aqui começa a aparecer os valores que a gente discutiu, 22,286. Vamos aqui olhar no R. Está aqui o valor. Entenderam de onde que vem? Ele vem exatamente quando você despreza o valor do parâmetro do sexo na sua otimização. E piora a situação, mas piorou muito, né, cara? Mas a gente vai aqui chegar a essa conclusão, ou não, né? Se piorou muito ou não. Então vamos aqui calcular agora o p-valor. Veja que, vejam aqui que esse valor é extremamente baixo, né, cara? Vamos calcular aqui, então. O que eu quero? Eu quero a área acima. É um teste Q quadrado, onde a região de rejeição está apenas à direita. Tá? Então, quanto mais eu me afastar, mais eu estou rejeitando. Então, é igual a 1 menos a probabilidade, né,
de uma aqui quadrado. Então, é um resultado que o Fischer chegou, né? Então, isso aqui, do valor que eu estou aqui, com grau de liberdade. Nesse caso, é 1. Como eu falei para vocês, é o número de parâmetros que está em H0. E eu quero área acumulada. Ok? Então, isso é o p-valor. Então, dá 2,3491. Deixa eu ver se está batendo aqui. 2349, é um arredondamento aqui no R, né? Então, a conclusão é: você rejeita H0 quando você compara, por exemplo, com o nível de significância 5%. Aqui deu tão baixo, né, que você poderia usar vários níveis de significância e mesmo assim você estaria rejeitando. Ou seja, sexo realmente é relevante. Posso fazer a mesma coisa aqui agora. Vou fazer o teste de hipótese aqui para páginas, né, cara? Então, vou vir aqui, ó. Aqui foi sexo, tá? Vou fazer para páginas. Então, o objetivo é você entender, né, de onde que está vindo aqueles números, né? Está vindo de um teste da razão de verossimilhança com essa lógica, né? Você despreza o valor e você verifica se muda muito a função de verossimilhança aqui, né? O resultado logarítmico da função de verossimilhança. Então, vamos colocar a mesma coisa aqui, né? O primeiro não muda, né? Mas o segundo sim. Esse daqui vai ter que ser recalculado. Já que a gente está aqui com a mão na prática, né? Com a mão na massa, vamos colocar aqui também. Aqui, obviamente, ele está dando erro porque ele está pegando... Deixa eu ver se está tudo certinho. Não tem nada ali para ele calcular, né? Então, é por isso que está dando problemas. Muito bem, vamos calcular isso aqui para ele refazer as contas, né? Então, vamos entender aqui o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer é voltar a estimativa aqui, né? E aqui quem vai zerar agora, vamos ver se o software consegue calcular assim, mesmo deixando o zero aqui, né? Então vejam, agora eu vou adotar que o teste de hipótese, né? Deixa eu colocar aqui, que senão fica confuso, né? Baixar um pouquinho, inserir, deslocar para baixo, pegar aqui, copiar aqui, escrever, né? É um teste para páginas. E agora não é beta 1, agora é beta 2. Ok? Então, páginas aqui, né? Função de verossimilhança é a mesma, que é o modelo é completo. Agora eu vou calcular o modelo restrito. O restrito agora, beta 2 vai ser 0, mas eu vou variar beta 0 e beta 1. Ok? A pergunta é, será que vai piorar muito 21 em relação ao novo valor? Então vamos lá. Né? Dados, solver. Quero maximizar isso aqui. Só que a diferença agora é que eu só vou usar o beta 0 e o beta 1. Então, o modelo não terá número de páginas. Tudo certinho. Resolver. Resolvido. Foi para 27. Eu acho que piorou bem, né? Era 21, mas é necessário fazer um teste aqui para a gente ter certeza. Vamos pegar esse valor aqui, né? E vamos colocá-lo aqui. Vou colocar como valores, né? Senão a gente tem um erro. Veja que agora o que quadrado observado, né, que é 2 vezes a função de verossimilhança logarítmica sem restrição menos a função logarítmica com restrição, deu 11,7. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que está aqui o número, de onde que está vindo esse número. O Minitab também está aqui. Ó. Aqui é a razão de chances, né?
Onde que está aqui no Minitab? Ó, tá aqui. É tão pequenininho que eu não estava enxergando, né? Muito bem. E a probabilidade de significância, já que eu já tinha calculado, é 1 menos a distribuição aqui quadrado. Veja que a região de rejeição é apenas a direita, por isso que eu estou calculando o p-valor como complementar. Né? Então, essa é a ideia aqui do teste de hipótese, né? Em relação aos parâmetros. Você poderia testar, inclusive, beta 1 igual a beta 2 igual a zero simultaneamente. É só usar a lógica. Só que nesse caso, se for beta 1 igual a beta 2 igual a zero, aí você tem dois parâmetros. Aí aqui quadrado vai ter grau de liberdade 2. Né? Acho que até aqui o Minitab solta, né? Ele solta aqui, inclusive. Ó. Vamos fazer? Vamos aproveitar que estamos com a mão na massa, né? E vamos fazer também esse. Vamos pegar tudo aqui. Então, o que eu estou testando aqui agora? Que eu quero testar, né? Beta 1 igual a beta 2 igual a zero. E agora eu tenho que colocar aqui caso contrário, né? Aqui não muda nada, mas aqui muda. Então vejam que agora eu vou falar que o meu modelo, que a variável sexo e a variável número de páginas lidas na última semana não são relevantes ao nível de significância 5%, né? Se eu adotar os 5% como nível de significância. Então é a mesma coisa, ó. O modelo completo continua a mesma coisa, mas aqui eu vou ter que agora, praticamente eu vou estar falando que só tem intercepto, né, no meu modelo. Então eu venho aqui, ó, dados, solver, continuo querendo maximizar a mesma coisa, só que agora a única variável que eu vou colocar no meu modelo é o intercepto. Vou resolvê-lo, né? Acho que eu errei alguma coisa aqui, deixa eu corrigir. Solver. Ah, desculpa, né? Se eu estou anulando as duas variáveis, eu tenho que colocar zero nas duas, né? Agora sim. Agora, solver. Eu estou variando J2 apenas e as outras duas estão sendo desconsideradas. Como que está desconsiderando aqui no Excel? Eu coloquei zero para acompanhar a variável. Né? Então, agora eu só vou maximizar somente com o modelo de intercepto. Ó, piorou bem, né? Passou para menos 40, né? Então, realmente, as variáveis são interessantes. Vamos pôr aqui, fazer o teste de hipótese para não ter dúvida, né? E vamos... Aqui continua a mesma coisa, aqui não. Porque agora, o parâmetro daqui quadrado é 2. 2 por quê? Porque agora é beta 1 igual a beta 2 igual a zero. Então, a restrição contém dois parâmetros, né? Então, você tem que colocar o grau de liberdade 2. Que dá 38.451. Vamos ver aqui no Minitab. Está aqui o 38,45. Então, esta é a lógica, né? Se eu salvar, esta é a lógica do que está por trás. Como chama isso? Teste da razão de verossimilhança. Perceberam como é interessante, né? Ou seja, né? Quanto mais as variáveis vão cooperando com o modelo, maior vai ficando o valor da verossimilhança. Então, se eu desprezo as duas variáveis, estou trabalhando com menos 40. No entanto, se eu considero as duas variáveis, melhora bem o resultado da função de verossimilhança, né? Quando eu coloco aqui as duas variáveis. Venho aqui, né? Agora coloquei todo mundo, maximizar. Então vejam como eu melhorei bem. A verossimilhança é uma métrica, né? E mede, mas ela sozinha, eu não sei se de menos 40 para menos 21 melhorou, apesar da sensibilidade dizer que sim, por isso, mas você ainda tem que fazer um teste de hipótese. E não é suficiente isso, nós temos que verificar o ajuste daqui a pouco, além desses testes, tá? Eu quero um modelo que se ajusta bem aos dados, apesar de já entender. Lembra que eu tinha falado no aprendizado de máquina
eu estou interessado na classificação, então é bom que o modelo esteja bem ajustado, né? Aqui eu já sei que a variável sexo e número de páginas é relevante, consigo interpretar os parâmetros. Eu só consigo interpretar se eu tirar o exponencial, pela explicação que eu dei aqui da razão de chances, né? E consigo fazer o teste de hipótese aqui utilizando a razão de verossimilhança. Em geral, os softwares soltam o teste da razão de verossimilhança e o teste do Wald, que é baseado na distribuição assintótica normal. Esse aqui é distribuição assintótica aqui quadrada. Eles são equivalentes desde que a amostra cresça, ou seja, eles são assintoticamente equivalentes. Ok? Muito bem, a gente tem coisa para falar ainda, né? São introduções, mas são várias coisinhas, né, que demandam uma explicaçãozinha, né? Então eu vou ter que gravar um vídeo na parte C. E aí eu vou continuar com o teste do Holmes Lume Show, né, para explicar se ele é bem ajustado. E aí, explicações mais detalhadas, para quem desejar, vai ter que ser num trabalho que esteja relacionado a isso, né? Eu vou citar referências ao final do vídeo, né? Para uma coisa mais detalhada. Ok? Então era isso nessa parte B, né? Em breve a gente vai para a parte C. Então vejam como é bom, né, você poder manipular usando o solver. Você percebe claramente o que você quer. Você quer maximizar essa métrica, que é aqui a logaritmo da função de verossimilhança, a soma, né? Então, quanto maior isso aqui, melhor. Quase todos, é muito comum, métricas, tipo, existe uma métrica tipo A e C, eu vou até falar depois no início do próximo vídeo, que é baseado também nisso aqui, ok? Quando você quer comparar dois modelos, né? Eles estão encaixados um dentro do outro, por exemplo, né? Qual que você fica, né? Acho que está tudo certo. Sim. Muito bem, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.